Pronto, agora eu sou. Então, com 12 pessoas, vamos começar, ok? Gente, hoje a gente trouxe a Amanda, que é psicóloga, graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela é pós-graduada em psicologia perinatal e parentalidade. Ela é especialista em pré-natal psicológico e atualmente está cursando uma especialização em luto perinatal. Ela atua como psicóloga clínica de tentantes, gestantes, puerpérias e enlutadas no contexto obstétrico, e tudo isso a partir da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, pode começar, Amanda. Perfeito. Então, gente, eu sou Amanda, eu sou psicóloga perinatal. Aqui tem um resuminho, né, do meu currículo, que foi o que vocês acabaram de apresentar. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre o tema central. Eu até perguntei, né, se vocês tinham alguma noção sobre o que é a psicologia neonatal. Então, eu vou trazer primeiro um pouquinho os conceitos básicos, para deixar tudo esclarecido sobre o que a gente está falando, e depois eu vou vir trazendo mais especificamente sobre esses desafios. Se vocês quiserem falar enquanto eu vou apresentando, não tem problema nenhum. A única coisa que eu falei é que realmente eu não enxergo vocês. Então, caso alguém queira falar, tirar alguma dúvida, não tem problema, podem me interromper. Aí só abram o microfone mesmo, porque eu não vou conseguir ver caso vocês levantem a mão. Mas, basicamente, a psicologia neonatal, ela vem da etimologia neo, que significa novo, e natal, nascimento. Ela tem, né, como objetivo principal, assim, o cuidado com o desenvolvimento emocional dos bebês, o suporte psicológico aos pais e responsáveis, e o conceito de intervenção precoce, que eu queria destacar aqui, porque, assim, quando a gente fala de cuidar com um recém-nascido, com um bebê que acabou de chegar, a gente não tem muitas possíveis intervenções para fazer com esse bebê de forma direta, né? Então, a maior parte da nossa atuação acaba sendo com os pais desse bebê. E tem um conceito, assim, né, da psicologia neonatal que fala sobre como a intervenção precoce da atuação da psicologia neonatal pode prevenir adoecimentos futuros desse bebê que está nascendo. Então, a depressão, a ansiedade, esses transtornos, caso esses pais tivessem recebido esse acolhimento, esse olhar da psicologia para esse momento da vida, e um direcionamento correto, talvez esses bebês no futuro, quando crescessem, se tornassem crianças, adolescentes e adultos, em um ambiente mais funcional, mais assertivo, eles talvez não desenvolvessem tantas patologias que a gente sabe, né, que hoje em dia a depressão, a ansiedade tem crescido de uma forma muito avassaladora. Então, a gente também fala sobre esse conceito de intervenção precoce, né? E aqui eu queria falar sobre uma questão que é sobre como a psicologia neonatal é atribuída grande partemente dela a parte hospitalar, a área hospitalar, né? Então, quando a gente fala de psicologia neonatal, a gente já pensa logo em UTI, né, ou em internação, em maternidade. Só que esse conceito, ele pode ser muito mais amplo. E foi por isso que, ao longo do tempo, surgiu a psicologia perinatal, que ela abarca a psicologia neonatal, mas ela é um conceito muito mais amplo. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês sobre a psicologia perinatal, que engloba a psicologia neonatal, para vocês irem entendendo um pouquinho sobre esse contexto, né? Quando a gente fala de psicologia perinatal, ele já é um pouquinho diferente. O peri significa em torno, e o natal, nascimento. Então, a psicologia perinatal engloba tudo que envolve o nascimento humano. Então, a gente fala sobre o ciclo gravídico puerperal, que é desde a pré-concepção, ou seja, aquelas tentativas de engravidar, a mulher tentante, né, que está no processo de inseminação ou está no processo natural, essa ansiedade que pode gerar pelo teste positivo, tudo isso já é abarcado pela psicologia perinatal. O momento da gestação, propriamente dito, o parto e também o puerpério. Aqui eu trouxe para vocês algumas áreas possíveis de atuação dentro da psicologia perinatal, justamente para vocês verem o macro, né? Como são variadas as formas de atuação, que inclui muito além da UTI neonatal. Então, a gente tem a opção da clínica autônoma, ou seja, trabalhar com psicoterapia mesmo, mulheres grávidas, pais, que vai receber a chegada de um recém-nascido, que procuram uma psicóloga perinatal e você atua de forma autônoma mesmo, né, na clínica particular com a psicoterapia. O pré-natal psicológico, que é uma ferramenta, né, de cuidado em saúde mental perinatal, que são sessões com temas pré-definidos, como a amamentação, medo do parto, vários temas que a gente define e vai fazendo essas sessões. Pode ser só com a mãe, com a família, e família, quando eu digo,
pode abarcar o pai do bebê, a avó do bebê, o irmão do bebê. A gente pode fazer um trabalho realmente coletivo no pré-natal psicológico. O acompanhamento no próprio parto, então a psicóloga perinatal, ela pode sim entrar dentro da sala de parto para acompanhar esse momento, seja um parto vaginal, seja um parto cesárea, não tem problema, a gente pode atuar em ambas as formas. A área hospitalar, que aí entra um pouco da psicologia neonatal como foco, né, que tem a internação, a UTI neonatal, a sala de parto. A gente tem a possibilidade de clínicas multidisciplinares, então clínicas de obstetrícia, clínicas de planejamento familiar. Eu, por exemplo, trabalho numa clínica que chama Gestar Psi, e ela tem justamente essa equipe multidisciplinar que tem um obstetra, tem fisioterapeuta pélvica, tem enfermeira obstétrica, então as mulheres vão lá para fazer o pré-natal tradicional e aproveitam e já passam pelo pré-natal psicológico, então também tem essa possibilidade de atuação, e aí pode entrar plano de saúde, particular também, depende do funcionamento, né, de cada clínica, e a gente tem também o sistema público de saúde, então maternidades públicas, unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, então são vários os contextos, por isso que eu queria trazer um pouco aqui sobre a ampliação do conceito de psicologia neonatal e psicologia perinatal, justamente para vocês verem que não necessariamente isso se resume a uma atuação hospitalar, porque eu já vi muita gente falando, eu queria muito trabalhar nessa área, mas eu não gosto de hospital. E a gente não precisa estar inserida no contexto hospitalar. Eu, por exemplo, já atuei com vários casos de UTI neonatal, de cuidado com o recém-nascido, e eu nunca trabalhei em hospital. Sempre foi na clínica particular ou na clínica multidisciplinar. Então, mulheres que estão vivenciando a UTI neonatal, seus bebês estão internados e elas fazem as sessões online, presencial, visita no quarto se essa mulher estiver internada. Então, não necessariamente a gente precisa estar contratada por um hospital, estar inserida nesse ambiente para poder trabalhar com a psicologia neonatal ou perinatal, né? Então, assim, eu queria trazer também um pouco sobre o porquê que é importante cuidar da saúde mental perinatal, porquê que é tão relevante cuidar do psicológico das mulheres e do bebê e desse pai nesse momento, né, neonatal, da chegada de um novo bebê. Então, primeiro a gente precisa ter em mente que existe um histórico de romantização muito grande da maternidade. Então, existe uma dificuldade genuína das pessoas reconhecerem que precisam de ajuda nesse processo. Eu já ouvi muitos relatos, por exemplo, de que procurar a psicologia perinatal é como se elas estivessem fracassando como mãe, como se elas não estivessem dando conta. Então, a gente precisa falar um pouco sobre o quanto é importante cuidar dessa saúde mental. Então, quando a gente fala da psicologia perinatal, a gente pode ter alterações emocionais significativas, que é basicamente sintomas depressivos, alta ansiedade e também sintomas de estresse. São essa tríade, né, esses 3 pontos que podem ter uma alteração natural no ciclo gravídico puerperal, nesse período, né, neonatal aí. E tem uma citação de Maria Tereza Maldonado que ela fala sobre existirem 3 momentos de maior risco na vida da mulher. E são esses momentos a adolescência, a gravidez e o climatério, ou seja, o período ali da adolescência, o período da gestação e também o período ali da chegada da menopausa e do climatério. Então, a gravidez por si só já é um momento de risco para a saúde mental da mulher. Então, a gente precisa olhar para esse período da vida com a especificidade que ele tem, né? E aqui eu trouxe alguns dados estatísticos para a gente ter uma noção do que a gente está falando e do quanto é importante esse cuidado. Foi feito um estudo com mulheres na gestação e foi visto que 25% das mulheres na gestação têm sintomas depressivos, 35% têm sintomas de alta ansiedade e 60% sintomas de alto estresse. Então, a gente tem índices elevados de alterações emocionais durante a gestação. Então, a gente precisa também moldar a nossa atuação para que a gente consiga abarcar esse público. Aqui eu quis trazer um pouco o conceito da psicoprofilaxia, que é basicamente o cuidado preventivo. Muita gente acredita que o cuidado neonatal e perinatal, ele é voltado quando o caos já está instaurado, digamos assim. Então, em casos muito graves, aborto, luto, UTI neonatal, ou então um quadro de saúde muito grave dessa mulher, e a gente precisa entender que o trabalho preventivo ele é muito importante, ele pode prevenir um adoecimento de uma forma muito significativa. E aqui eu trouxe mais um dado, que fala que mais de 50% das mulheres que apresentam depressão no ciclo gravídico puerperal apresentam o início do quadro ainda na gestação.
Então, assim, eu trouxe até esse conceito, né? A gente mudou a nomenclatura, a psicologia perinatal alterou o nome de depressão pós-parto para depressão perinatal, justamente por isso, porque às vezes a gente acredita que a depressão ela chega só no momento do puerpério. Isso é muito perigoso, porque a mulher, quando está grávida, ela não fica com esse olhar atento para essa depressão e acha que isso começou no puerpério, mas às vezes isso é um caso que começou já na gestação. E se ela tivesse recebido o auxílio necessário ainda na gravidez, talvez ela chegaria no puerpério de uma maneira muito mais saudável, muito mais preparada, e com essa depressão já em tratamento. Então, hoje em dia, a gente está tentando, está nessa luta, né, para mudar um pouco essa nomenclatura da depressão pós-parto, para que as pessoas saibam que isso pode acontecer na gravidez. A gente tem um ideal da sociedade, né, de que a grávida está sempre feliz, radiante, aguardando a chegada desse bebê, mas às vezes não é isso que acontece. Mesmo sendo uma gravidez planejada, mesmo querendo a presença desse bebê, amando esse bebê, ainda assim essa mulher pode desenvolver a depressão. Então, hoje em dia, a gente tenta utilizar mais o termo depressão perinatal. E aqui eu trouxe uma outra passagem desse mesmo estudo que fala que foi constatado que 48% das mulheres que manifestam ansiedade e 70% das que apresentam depressão durante o pré-natal permanecem em sofrimento psíquico no período pós-parto e nos primeiros anos de vida de seus filhos, caso não recebam orientação e apoio especializado. Então, é por isso que a gente tem que estar atento também para o fator preventivo. Então, assim, a gente não precisa esperar a depressão se desenvolver, a ansiedade se desenvolver. A gente pode sim, como a gravidez já é considerado um momento de crise, o indicado é que as mulheres recebam sim esse acompanhamento como uma forma preventiva do adoecimento mesmo. Mas, sendo bem sincera, assim, o que mais chega na clínica é realmente mulheres que já estão com o quadro instalado. É muito raro a gente ver mulheres que procuram a psicoterapia no período ali da gestação como um fator de proteção à saúde mental materna mesmo. Quando a gente fala sobre a saúde mental perinatal e neonatal, a gente está falando de aspectos biopsicossociais, ou seja, aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, várias coisas contam para o que vai ser de risco para essa mulher. Então, a idade dessa mulher pode ser um fator de risco, se ela está na gravidez na adolescência, ou se ela engravidou, teve uma gravidez tardia, porque isso pode trazer riscos na gestação. O contexto conjugal, esse casal estava desejando, ambos desejavam essa gravidez, como é que está o contexto desse casamento, quando veio a chegada desse bebê. A situação financeira é um fator de muita preocupação na gestação, a gente sabe que ter filho é caro, é uma coisa que demanda um reajuste financeiro muito grande, então isso pode ser um fator muito grande de estresse, ansiedade, e também pode desenvolver a própria depressão por conta dessa preocupação financeira, e também como é estruturada essa rede de apoio, se essa mulher tem ou não rede de apoio, qual é a funcionalidade dela, como ela serve mesmo de apoio, porque às vezes a gente sabe que a rede de apoio, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, com julgamento, com comentários desnecessários, com uma falta de apoio. Eu recebo muitas pacientes que se queixam da sua rede de apoio, né? Eles vêm me visitar, só querem ficar com o bebê no colo, mas não me ajudam em nada. Então, assim, às vezes o que elas precisam é, olha, eu vou levar uma comida para você, tá precisando de alguma coisa, eu posso ir no mercado, porque a mulher acaba sendo mais demandada pelo bebê nesse momento. E aqui a gente tem alguns fatores mais cruciais de risco à saúde mental neonatal aí, que é a gestação não planejada, e aí aqui a gente precisa diferenciar a gestação não planejada de inoportuna e indesejada. A inoportuna é quando essa mulher quer ser mãe, mas não naquele momento. Então, eu quero ser mãe, eu quero engravidar, mas esse não era o momento que eu esperava essa gestação. Já a indesejada é quando não há o desejo de engravidar. E, geralmente, a indesejada é um fator de risco maior do que a inoportuna. A gente tem aqui a gravidez de risco também, então, quando tem algum diagnóstico de má formação desse bebê, ou quando tem algum outro fator, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, síndrome de HELP, a gente tem várias formas de ter um risco para essa gestação, que também gera um impacto muito grande à saúde mental dessa família, né? E também o aborto, né? Quando essa mulher já teve um aborto pregresso, ela tem um risco muito grande numa nova gestação, e não o risco dela perder de novo, apesar de às vezes existir.
mas sim um medo exacerbado de que isso aconteça de novo, uma superproteção com esse bebê no sentido de eu preciso suprir tudo, porque eu já perdi uma vez e eu não posso fazer com que isso aconteça de novo, ou às vezes o efeito contrário. Eu atendo uma paciente que ela não quer comprar nada de enxoval, ela não quer comprar mamadeira, carrinho, berço, porque ela tem medo de perder de novo e se apegar a essa criança e passar por esse luto todo de novo. Então, a gente tem várias possibilidades dentro desse mundo. E também a gestação gemelar. Quando é uma gestação de gêmeos, a gente também tem um risco, porque isso afeta toda uma cadeia. O financeiro é maior, o tempo é maior, a demanda é maior. Então, isso também pode ser um fator de risco à saúde mental dessa família. Aqui eu trouxe um apanhado geral, assim, do que mais aparece de tema na clínica, e aqui eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Eu não estou falando sobre pesquisa acadêmica, sobre o que a ciência nos diz. Aqui eu estou dizendo o que eu mais observo nas pacientes de psicoterapia como demanda e como fatores que afetam a saúde mental dessa família. Então, aqui a gente tem o amor materno e o instinto materno. A nossa sociedade, ela acredita que o amor materno ele é instintivo. A gente escuta muito. Quando ele for para o seu colo e você olhar para o rosto dele, vai ser o maior amor que você já sentiu na sua vida. E às vezes essa mulher olha para esse bebê e ela não sente esse amor e ela se sente culpada. Então, esse processo de construção de amor materno chega muito como demanda, as mulheres se sentindo anormais ou se sentindo erradas, culpadas por não estar desenvolvendo esse amor. E a gente precisa ir entendendo aos poucos e construindo esse raciocínio de que o amor materno ele não é instintivo, ele é construído, né? Ele pode ser desenvolvido ao longo do dia a dia mesmo, né? Então, isso chega muito para a gente na clínica. A amamentação, então, assim, dificuldade com a amamentação ou julgamento por não estar conseguindo amamentar, o mito do leite fraco, o leite fraco, ele não existe. O que a gente pode ter é uma baixa produção do leite e que o emocional, inclusive, pode afetar essa produção do leite. Então, a gente pode trabalhar também, a gente, claro, não é consultora de amamentação, a gente não vai ensinar ali a pega correta, esses manejos mais técnicos, existem profissionais específicos para fazer isso, mas as consequências que essa amamentação traz para a saúde mental dessa mulher pode e deve ser trabalhada. Os próprios cuidados com o bebê, então o medo de não saber trocar fralda, o medo de não saber amamentar, o medo de dar banho, esses medos com os cuidados do bebê são muito comuns, porque, mais uma vez, a nossa sociedade acredita que a função materna também é instintiva. Então, assim, a gente precisa estar sempre falando que isso é aprendido. Ninguém nasce sabendo dar banho em um recém-nascido. Ninguém nasce sabendo trocar fralda, amamentar. Isso tudo é ensinado, é aprendido. Então, esses medos também são muito trabalhados em psicoterapia. A gente tem aqui o fator da rede de apoio, que foi o que eu falei um pouquinho antes com vocês, né? A gente ajuda a estruturar essa rede de apoio, a gente divide, né? Rede de apoio emocional, rede de apoio estrutural. Então, assim, essa mulher precisa ter um apoio nos afazeres de casa, em alguém para ela poder conversar para além da terapia, poder desabafar, falar como ela se sente. E, às vezes, a rede de apoio não faz esse papel. Uma coisa que a gente escuta muito é, parece que agora só existe o bebê. Ninguém pergunta como eu tô me sentindo, nada disso. Então, essa questão da rede de apoio pode ajudar nesse sentido também. Então, chega bastante como demanda. Problemas com a sogra, a mãe que está interferindo demais, está tirando a autonomia dessa mulher. A gente tem um mundo de possibilidades aí para trabalhar com relação à rede de apoio. Tocofobia, que é o medo do parto, é algo que aparece bastante também. O medo da anestesia, o medo do parto vaginal, o medo da dor, o medo da anestesia não pegar. A gente tem vários medos aí envolvendo o parto, e isso também pode ser trabalhado, a gente tem técnicas que a gente pode usar, como a visualização ativa, então a gente mostra vídeos dos momentos do parto, tira dúvidas, faz psicoeducação, a gente tem várias formas de trabalhar esse medo, inclusive com processo de sensibilização, né? Então, a gente começa com vídeos, aí vai para o imaginário, até se for presencial, a gente pode até fazer uma encenação mesmo da sala de parto, explicando o que vai ou não acontecer. Então, a gente pode também trabalhar com esse medo do parto. Quando a gente fala de parto, a gente também tem um medo, ou a própria vivência mesmo, da violência obstétrica. E aqui é algo que a gente precisa trabalhar, porque a psicologia perinatal, ela pode servir
como um fator muito grande de proteção a essa violência obstétrica. Porque quando a gente explica para essa família o que é a violência obstétrica, o que pode ou não acontecer, como ter a voz ativa nesse momento do parto, instrumentalizar o acompanhante dessa mulher, a pessoa que vai estar com ela no momento do parto, porque às vezes essa mulher ela está tão tomada de dor pelo momento do parto que ela não consegue mesmo raciocinar e se posicionar, então a gente prepara o acompanhante dessa mulher para que ele consiga se posicionar, para ele falar, olha, isso aqui eu não quero que faça, a episiotomia não vai acontecer, a manobra de Crista eu não quero que faça, então a gente vai explicando tudo que é uma violência obstétrica e como se defender dela mesmo. E a gente também recebe casos de violência obstétrica já consumados, né? Então, mulheres que passaram pelo parto, sofreram a violência obstétrica e chegam para a gente, inclusive podem até desenvolver um caso de TEPT, né? Do transtorno do estresse pós-traumático, por conta do trauma que pode ser esse parto, por conta dessa violência obstétrica. Então, a gente também trabalha muito com esse viés da violência obstétrica, né, que infelizmente é uma realidade muito grande. Às vezes a gente acha que é um pouco distante ou que não vai acontecer, mas é alarmante mesmo, é assustador quando a gente vê o nível de coisas que acontecem e de vários tipos de violência também, né? Violência verbal, violência física, acreditem, acontece violência física, mas quando a gente fala de violência obstétrica, é importante a gente entender que é considerado violência tudo aquilo que não tem embasamento científico e vai ser aplicado. E isso pode ser desde exemplos mais simples até os mais complexos. Por exemplo, a raspagem dos pelos pubianos, hoje em dia, já é considerada uma violência obstétrica, porque não tem nenhum embasamento científico de que isso precisa acontecer. Então, é uma forma de violação do corpo do outro de uma forma desnecessária. O jejum, antes acreditava que a mulher precisava ficar em jejum para fazer o parto vaginal. No caso da cesárea, realmente precisa de um tempo de jejum por conta da anestesia. Mas no parto vaginal, não, essa mulher pode se alimentar. Então, às vezes, a mulher está lá morrendo de fome, enjoada, de tanta fome que está sentindo, e proíbem o acesso à alimentação dela. Isso também pode ser considerado violência obstétrica. Então, a gente precisa olhar para essa violência de uma forma um pouco mais ampliada e não tão reduzida àquela violência de xingar a mulher na hora do parto ou fazer um super procedimento que é desnecessário. Às vezes são as coisas mais simples também. A gente também tem o medo de falhar como mãe, e se eu não for uma mãe boa o suficiente, e se eu não conseguir dar o amor que ele precisa, e se eu não tiver... Então, assim, são muitas crenças, muitos pensamentos que aparecem com relação ao papel de ser mãe, e esse medo de falhar. Então, a gente precisa... No caso, eu estou falando aqui com uma perspectiva da minha abordagem também, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu trabalho muito com as crenças dessa mulher, evidências que ela tem, o histórico que ela tem, qual é o exemplo que ela tem de ser mãe. Então, tudo isso pode ser trabalhado, inclusive, de forma preventiva, ainda na gestação. A gente tem um sentimento de solidão e invisibilidade que afeta muito a saúde mental dessas mulheres, justamente essa sensação que eu falei, de parece que agora só o bebê existe, e ninguém pergunta como eu tô, o que eu preciso, se eu quero ajuda, se eu tô me sentindo bem, só me perguntam, e o bebê, tá tudo bem? Como é que foi o ultrassom? E o morfológico, tá tudo certo com a gestação? Mas essa mulher, ela continua sendo uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma irmã, uma filha. Ela precisa ser olhada como um ser humano total, e não só como uma gestante ou uma puérpera, enfim. Então, a gente tem esse relato muito forte desse sentimento de solidão. Inclusive, uma coisa que aparece muito na clínica é assim, parece que mesmo estando cheio de gente ao meu redor, parece que eu estou sozinha, porque quando eu falo alguma coisa, eu escuto que eu não preciso sentir isso, que eu estou exagerando. Então, a gente precisa ter um espaço também para que essa mulher possa validar o que ela sente, se sentir acolhida e ter um espaço justamente para poder não se sentir mais invisível, para que ela também se sinta cuidada. E isso eu estou falando mais da mulher, porque é mais a minha realidade clínica, tá? Mas isso também cabe para os pais, enfim, para qualquer pessoa dessa conjuntura familiar que estão dentro desse espaço neonatal, né, da chegada desse novo bebê. A privação de sono também aparece de uma forma muito grande, porque quando a gente é privado de sono, a gente eleva o nível de cortisol, então aumenta o estresse, e isso impacta a saúde mental dessa mulher, porque às vezes ela começa a ser grosseira com as pessoas que estão à sua volta, impaciente com o próprio bebê, e ela começa a se culpar.
Então, chega muito esse relato de, poxa, eu estou sendo grossa com as pessoas e depois eu me arrependo e eu me sinto culpada. Então, a gente pode ensinar estratégias de regulação emocional, trabalhar com esse estresse, para que ela tenha um pouco mais de controle, não haja tanto na impulsividade. A gente tem também o medo do falecimento do bebê, e isso entra bastante no contexto neonatal, de UTI, de internação. Então, esse medo muito grande de se o meu bebê morrer, ele está internado, ele está entubado. Então, isso causa um sofrimento e um estado de alerta muito grande nessa mulher. Então, a gente pode também trabalhar nesse contexto. O luto perinatal, que aí é um mundo de possibilidades, né? Como vocês me apresentaram, né? Eu estou cursando agora uma especialização específica em luto perinatal, é uma demanda que chega bastante também, tanto em casos de aborto, como em casos de falecimento já na UTI neonatal ou com alguns meses de vida, e isso causa um sofrimento muito grande e que não é reconhecido ainda pela sociedade. Então, a gente escuta frases como, você ainda é nova, daqui a pouco você tenta de novo, você vai conseguir ter outro filho, e as pessoas não entendem que um filho não substitui o outro. Então, a gente precisa validar a existência desse bebê, mesmo que ela tenha perdido ele com 2, 3, 4, 5 meses de gestação. A gente, sociedade, eu digo, né? Tem o costume de relacionar o sofrimento e o luto ao tempo de convivência que essas pessoas tiveram. E não é bem assim que funciona. Quando a gente fala de uma gestação, a gente está falando de um planejamento de futuro a muito longo prazo. As mulheres grávidas chegam para mim e já conseguem imaginar os filhos se formando, casando, tendo filho, elas sendo avós. Então, quando esse bebê falece também todo o imaginário dessa mulher, todo o planejamento de futuro que ela tem para esse bebê. E assim, a gente não tem como medir o sofrimento das pessoas, comparar o luto. Pelo menos foi só no início da gestação. Imagina se ele tivesse nascido. Ainda assim é um sofrimento. E quando a gente tem esse tipo de fala, isso machuca, isso descredibiliza, isso invisibiliza a dor que essa mulher está sentindo, que essa família está sentindo. Então, eu estou acompanhando agora, inclusive, um caso que foi de UTI neonatal, esse bebê faleceu com 10 dias de internação, e essa mulher escutou tudo isso, inclusive de um profissional de saúde mental. Ela foi para um psicólogo que não tinha especialização, né, em psicologia perinatal, e ela ouviu isso, mas você pode tentar de novo. Então, assim, quando você fala isso, você desvalida a existência desse bebê. E às vezes essa mulher não quer outro filho, ela quer o filho que ela perdeu. Ela não quer qualquer outro bebê, ela já idealizava aquele bebê, com aquele sexo, com aquele nome que ela escolheu. Então a gente faz todo um trabalho de validar a existência desse bebê, validar a passagem dela como mãe. Então, se ela tiver uma nova gestação, ela vai estar gestando o segundo filho. Porque aquele primeiro que faleceu na barriga ou na UTI neonatal, ele existiu, ele fez parte da vida dela. Então, assim, tem mulheres que às vezes engravidam de novo e querem colocar o mesmo nome. Então, a gente faz todo um trabalho para tentar separar um pouco as coisas, para que as coisas não se confundam dentro do psicológico mesmo, né? Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades de trabalho também dentro do luto perinatal. A gente tem o medo da perda gestacional, principalmente quando já teve um aborto anterior, que é justamente aquele estado de alerta que eu falei anteriormente, né? E que pode gerar justamente esse medo de se vincular ao bebê e perdê-lo de novo, ou então um excesso de proteção. A gestante não faz atividade física sem recomendação médica, né? Fica só quieta de repouso, com medo desse aborto acontecer novamente. Então, esse é um medo muito presente, não só em casos de abortos que já aconteceram. Mesmo sendo na primeira gestação ou numa segunda gestação bem-sucedida, às vezes esse medo ainda aparece, né? Então, a gente precisa trabalhar com ele também. O processo de construção de vínculo, então, muitas mulheres vêm com esse medo, né, do amor materno e da construção de vínculo. Muitas mulheres acreditam que a amamentação é a única forma de construir vínculo com esse bebê, e às vezes ela tem dificuldade com a amamentação e sente que não vai construir vínculo com esse filho, e a gente pode explicar que o contato pele a pele, o olhar, a interação, tudo isso faz a construção do vínculo. Claro, a amamentação pode sim ser uma forma ótima de construção de vínculo, mas ela é tão importante justamente por conta do contato mãe-bebê, do contato pele a pele, do contato de olhar. Eu costumo sempre dar um exemplo que uma mãe que está amamentando, mas está mexendo no celular, está assistindo uma TV, está resolvendo alguma questão,
talvez ela não crie tão bem o vínculo do que uma mulher que não está amamentando, mas enquanto está dando a mamadeira, está tendo troca de olhar, está fazendo carinho nesse bebê, está interagindo com ele. Então, a gente pode ir quebrando essas crenças também. A gente também tem um sentimento de ambivalência. Ora, eu estou amando essa gestação, quero muito ter esse bebê. Ora, eu sinto medo, sinto que eu não queria ter engravidado agora. E aí vem a culpa, porque parece que por ela ter esses pensamentos é como se ela não amasse e não desejasse esse bebê. Então, tem muitas confusões de sentimentos e a gente pode psicoeducar, contestar essas crenças, mostrar que uma coisa não significa a outra. A gente pode sentir amor pelo nosso bebê e, ao mesmo tempo, sentir insegurança, medo, porque isso é natural desse processo. Então, a gente também trabalha com essa ambivalência de emoções que podem aparecer nesse período. A gente tem a sobrecarga materna, infelizmente, a gente tem uma dificuldade mesmo da participação dos pais, da família, de quem quer que seja esse parceiro ou essa parceira que está tendo esse bebê, de participar ativamente desse processo. Então, a maioria dos cuidados, às vezes, acaba ficando sob os cuidados da mãe, então acaba gerando uma sobrecarga muito grande. Inclusive, uma outra coisa que é interessante de falar é que a sociedade, ela tem o pai como rede de apoio. E o pai não é rede de apoio. O pai é o pai, a mãe é a mãe, rede de apoio são as pessoas em volta desse contexto, né, dessa família. Então, assim, a gente precisa parar de considerar o pai como rede de apoio. Ele precisa estar inserido nos cuidados desse bebê, tanto quanto a mãe. Claro, o peito dele não dá leite, então essa parte realmente fica a cargo da mãe, mas todo o resto precisa ser implicado das duas partes. E isso evitaria muito a sobrecarga materna. Então, na psicoterapia, quando chega essa demanda de sobrecarga, a gente pode ajudar, né, a imposição de limites, a falar sobre as necessidades, porque tem muitas mulheres que têm uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, porque tem uma crença de que se pedir ajuda significa que ela não está dando conta, que ela está falhando, ela está fracassando. Então, a gente precisa mostrar para essa mulher que essa imposição de limites, esse pedir ajuda, também é uma forma de cuidar dela e do bebê dela. Porque uma mãe sobrecarregada não vai conseguir ter um emocional equilibrado o suficiente para poder dar tudo o que esse bebê precisa. Então, se as tarefas são divididas, se ela consegue pedir ajuda, vai ser melhor para ela e também para esse bebê. Então, a gente vai desconstruindo aos poucos essas crenças também. Sensação de perda de identidade é algo que aparece muito. Parece que a partir de agora eu só sou mãe. Eu não sou mais mulher, eu não sou mais esposa, eu não sou mais filha, eu não sou mais irmã. E a gente precisa fazer um trabalho com essa mulher para que ela entenda e que ela lembre que ela é um ser em sua totalidade. Ela não é só mãe. Claro, a maternidade demanda muito nesse início neonatal, né? Mas ela precisa ter os momentos para ela lembrar que ela é um ser humano e que ela sente, ela tem vontade, ela tem desejo. E, assim, tem algumas coisas muito específicas que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, da vida conjugal e sexual. O mesmo hormônio que é liberado na amamentação, que é a ocitocina, ela é liberada também no momento do orgasmo, do momento da relação sexual. Então, às vezes, durante a relação sexual, por conta da liberação hormonal, essa mulher jorra leite. Então, é quase como, eu já escutei isso muito, é quase como se essa mulher, mesmo no momento em que ela não está exercendo o papel de mãe, que ela está exercendo o papel de esposa, de mulher, de uma pessoa que tem desejo sexual, é quase como se a persona mãe roubasse aquele momento. Porque o leite sai e ela lembra ali, poxa, eu sou mãe. Então, existem muitos fatores que às vezes parecem pequenos, podem passar despercebidos, mas que trazem um impacto muito grande. Então, por exemplo, eu uso às vezes a técnica de usar fotos. Eu peço para essa mulher trazer fotos de várias áreas da vida. Então, ela com a família, ela no trabalho, ela com o marido, ela com o filho, e ela vai me contando. Por exemplo, vamos supor que o nome dela é Maria. Quem é a Maria mãe? Quem é a Maria filha? Quem é a Maria esposa? E através das fotos, ela vai me contando cada faceta que ela tem. E a gente vai lembrando juntas que ela tem todas essas versões ainda, apesar da maternidade estar demandando um pouco mais dela nesse momento. Então, a gente tem vários tipos de trabalho que a gente pode fazer nesse momento. Um outro ponto também é a falta de tempo para si. Isso é algo que aparece muito. Por conta do bebê recém-nascido demandar muitos cuidados,
acaba que sobra pouco tempo mesmo para essa mãe. Então, as mulheres relatam muito, eu não consigo ir no banheiro, eu não consigo ter uma refeição com calma, e isso impacta muito na saúde mental, porque vamos combinar, todo mundo gosta de ter o seu momento para ir no banheiro, para tomar um banho, para poder comer. Então, quando você tem esse tempo muito limitado, isso também gera estresse, ansiedade, todas essas alterações emocionais. Autoestima é algo que chega muito também, desde a gestação, com as mudanças do corpo, a linha negra que pode aparecer na barriga, estrias, crescimento do seio, flacidez na pele, a gente pode ter alterações dermatológicas, né? Então pode ter manchinhas de pele, espinhas, ressecamento de cabelo. Cada mulher passa por esse momento com alterações corporais subjetivas, né, mas que podem causar um impacto significativo e no puerpério também. Então, essa cobrança para o corpo voltar logo ao que era antes, às vezes não volta 100%, e aí vem a frustração, então a gente também precisa trabalhar com essa autoestima. A vida conjugal é algo que a gente trabalha muito, porque às vezes tem desavenças mesmo no processo de cuidado com esse bebê, tem uma sobrecarga da mãe que acaba afetando a relação conjugal, essas questões sexuais, então a gente tem o período de resguardo ali, que são 40 dias, tudo isso vai impactando a vida desse casal, a chegada de um novo bebê, a mudança da rotina, eles assumindo novos papéis, então tudo isso pode mudar o contexto, tanto conjugal quanto sexual também. Frustração com tentativas, porque, como eu falei, né, a psicologia perinatal, ela trabalha desde o momento da pré-concepção, que é o planejamento e a tentativa da gestação. Então, assim, ser uma tentante é um ciclo muito forte, assim, né, de você tentar engravidar, faz o teste, vem o negativo, aí fica ansiosa e tenta de novo. Então, é um ciclo que demanda uma intervenção psicológica muito forte, assim, porque é um momento de muita angústia, de não saber se vai ou não conseguir. Então, tudo isso pode ser um processo com muitos impactos a essa saúde mental. A situação financeira, como eu disse anteriormente, demanda um reajuste muito grande, então chega bastante a demanda da vida financeira desse casal e também os próprios sintomas da gestação. Então, imagina você passar o dia inteiro enjoando, vômito, dor nas costas, pés inchados, dor de cabeça, tem tantos sintomas que podem aparecer e ninguém gosta, não é confortável para ninguém ficar vários meses, vários dias passando mal, tendo sintomas desconfortáveis, então isso também gera um adoecimento psicológico mesmo, se isso não for trabalhado, né? Aqui eu trouxe um ponto que ele chega a ser até um pouco polêmico, porque assim, o pessoal da psicologia perinatal defende muito a bandeira da importância de uma especialização. Então, assim, eu queria propor essa reflexão, assim, para vocês, porque a gente tem uma dificuldade enquanto sociedade mesmo, né, enquanto psicólogos, a psicologia no geral, de compreender que a gestação é um momento muito subjetivo e que requer um olhar específico. Então, a gente ainda não tem a gestação como algo que requer uma especialização. Então, se chega uma mulher grávida para alguém que não tem uma especialização, a pessoa normalmente acha que está tudo bem, que ela dá conta dessa demanda. Só que, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gestação, ela traz coisas que são muito específicas. Esse fato, por exemplo, que eu trouxe para vocês, da parte sexual, de jorrar leite por conta do hormônio da amamentação e do sexual serem o mesmo, é coisa que os psicólogos normalmente não veem isso na faculdade, não estudam sobre isso, não fazem ideia do que é isso. Então, tem vários pontos como esse, que se eu fosse listar aqui, a gente ficaria 10 horas falando, que requerem um conhecimento técnico específico. E eu queria trazer um exemplo aqui para vocês sobre o transtorno depressivo maior. Aqui são os critérios diagnósticos do DSM, né? Do transtorno depressivo maior. A gente tem humor deprimido, anedonia, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, fadiga ou perda de energia, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de inutilidade ou culpa, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar. E aí chega uma mulher grávida no seu consultório, você não tem especialização em psicologia perinatal, e você escuta ela falando sobre esses sintomas. Muito possivelmente você pode dar um diagnóstico de transtorno depressivo incorreto. Por quê? Porque na gestação, veja, tudo que está ticado
são sintomas comuns na gestação, que não necessariamente apontam uma depressão. Então, perda ou ganho de peso é algo comum na gestação. Muitas mulheres, antes de começar a ganhar peso, perdem. E o ganho é óbvio, né? Tem uma barriga, tem um bebê crescendo ali dentro, então vai ter o ganho de peso. Insônia ou hipersonia é muito comum, principalmente no início da gestação, uma sonolência muito grande. É mais comum a hipersonia do que a insônia, mas já no final da gestação é mais comum a insônia, porque tem o desconforto do peso da barriga, das dores nas costas, o comprimento da bexiga, então dá mais vontade de fazer xixi, então às vezes demora mais para pegar no sono, e às vezes esse psicólogo, sem esse conhecimento específico, pergunta, como é que tá o sono, acorda várias vezes durante a noite, tô acordando muito, toda hora eu acordo, não consigo voltar a dormir, depressão. Não necessariamente, pode ser algo natural da gestação. Fadiga ou perda de energia é algo que acontece muito na gestação. Agitação ou retardo psicomotor também. Sentimento de inutilidade ou culpa. Eu falei várias vezes aqui sobre esses sentimentos, né? De culpa, de não ser boa o suficiente, de não conseguir dar conta. E também uma capacidade diminuída de pensar ou se concentrar. A gente já tem estudos que mostram mesmo que existe uma redução, um comprimento da massa encefálica da mulher durante a gestação. Então, às vezes, tem dificuldade de memorizar, de se concentrar, aprendizagem mesmo. Então, às vezes, um psicólogo sem esse conhecimento específico senta, fala, meu Deus, tem 6 dos 8 critérios diagnósticos, está com depressão. E não necessariamente, a gente tem que ter um olhar muito mais atento e muito mais subjetivo para esse diagnóstico. Então, a gente precisa parar para ponderar um pouco isso também. E aí, falando num sentido mais geral do porquê a importância, né, da especialização em psicologia perinatal, primeiro a necessidade de conhecimento específico, então a gente faz muita psicoeducação. Eu preciso explicar o que é uma violência obstétrica, fazer plano de parto, estruturar a rede de apoio, falar sobre a amamentação, contestar crenças. Então, às vezes, essas mulheres têm crenças totalmente disfuncionais, como, por exemplo, não posso ter relação sexual durante a gestação. Isso é um mito. Eu preciso contestar essa crença, eu preciso psicoeducar. Como é que eu vou psicoeducar essa mulher se eu não tenho esse conhecimento técnico? Claro, eu posso pesquisar no Google, posso me inteirar de alguma forma, mas assim, vai ser algo muito mais superficial do que aquele profissional que realmente dedicou um tempo ali para estudar somente essa temática. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Dessa ética, eu costumo falar muito assim, né? Eu preciso pensar no que vai ser melhor para esse paciente. Então, será que eu realmente tenho a capacidade técnica, teórica, de ajudar essa pessoa? Porque, claro, empatia, acolhimento, a gente exercita isso enquanto profissional e a gente consegue ter esses atributos com qualquer pessoa. Mas será que o conhecimento técnico e teórico que eu preciso ter para fazer um bom exercício da minha profissão vai estar englobado ali? Será que eu realmente vou dar o melhor tratamento que essa pessoa precisa? E isso não só sobre a psicologia perinatal, tá? Então, assim, eu tenho alguns temas específicos que eu não atendo quando chega para mim, eu encaminho para alguém que tem esse conhecimento técnico, porque a gente precisa desse conhecimento. E um exemplo de casos que eu não pego é do transtorno do estresse pós-traumático que não seja do contexto da gestação, porque é algo que tem que ter muito cuidado para você não agravar o quadro. Então, às vezes, você vai aplicar uma técnica de sensibilização e, às vezes, acaba piorando. Você precisa ter um conhecimento ali do time, do teórico, para quando e como fazer cada intervenção. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa reflexão, porque a gente leva a gravidez como um momento natural da vida, o que realmente é. Mas ela demanda, sim, um conhecimento técnico específico. E uma outra coisa também é sobre a dinâmica psicoterapêutica adaptada, diferente. A gente não trabalha só com uma pessoa, a gente trabalha o contexto familiar. Se essa gestante já tem um filho mais velho, a gente vai englobar ele nesse processo, a gente vai englobar o parceiro ou a parceira dessa pessoa. Então, a gente faz todo um trabalho familiar, que é muito diferente do trabalho psicoterapêutico convencional, digamos assim. Então, talvez, se você pega um caso dessa gestação, você não vai ter essa noção e esse conhecimento do que você precisa fazer para além daquela mulher. Então, eu faço psicoeducação com os maridos, com os avós, eu ajudo na estruturação de falar com essa família de, olha, ela precisa de um apoio que não seja só sobre o bebê, que seja um cuidado com o emocional dela, que seja um cuidado com a sobrecarga que ela está sentindo. Então, ela precisa de uma comida, quer que eu vá no supermercado, eu vou fazer uma faxina aqui na casa, porque às vezes essa mulher
está responsável tanto pelo bebê quanto pela casa, pelos afazeres de tudo. Então, isso precisa ser englobado dentro desse processo e nós, né, como psicólogos, podemos ajudar nesse processo também. E aqui, por fim, trazendo os principais desafios dessa atuação, né, neonatal, perinatal, a gente tem o desconhecimento público dessa área. Então, muitos psicólogos mesmo não conhecem a existência da área da psicologia perinatal, a própria população não sabe que existe uma área especializada para isso, tem inclusive a dificuldade do reconhecimento dessa necessidade que eu citei de exemplo lá no começo, né? Então essas mulheres acham que se pedirem ajuda de um psicólogo nesse momento significa que ela está falhando, que ela está fracassando, que ela não ama esse bebê. Então muitas vezes, mesmo tendo uma demanda muito clara, mulheres adoecendo, mulheres com depressão perinatal, mulheres com ansiedade, ainda assim, às vezes, elas não reconhecem a necessidade de buscar a nossa atuação. Um outro ponto também é a dificuldade do reconhecimento dessa necessidade, né, que é justamente isso, da própria mulher, dessa família reconhecer de que precisa desse auxílio, a desinformação da classe profissional, que é justamente a questão da psicologia no geral, né, de não entender que essa área requer um conhecimento específico, que não reconhece mesmo o poder da psicologia perinatal nesse sentido. Barreiras multiprofissionais, isso é algo que acontece muito. Então, assim, a psicóloga perinatal pode entrar na sala de parto, mas às vezes o obstetra não quer a presença dessa psicóloga, porque às vezes a gente vai estar lá como a voz dessa mulher, de falar, olha, isso não pode fazer, isso é violência obstétrica. Então, muitas vezes os profissionais não gostam mesmo da nossa presença. A gente tem um acesso à sala de parto e a esse contexto obstétrico muito reduzido. Então, assim, muitas vezes os obstetras não têm esse olhar atento da possibilidade da psicoprofilaxia, da prevenção do adoecimento. Então, percebe sinais ali de ansiedade, depressão, mas acha que tá tudo bem, que vai passar, não encaminham para o psicólogo, e aí chega no puerpério, vem a depressão, vem um quadro ansiogênico mais grave. Então, assim, a gente não tem muito bem esse network, essa conexão entre os profissionais, os outros profissionais de saúde e a psicologia nesse contexto. Para vocês terem uma ideia, assim que eu me formei, eu mandei mensagem para vários obstetras, me apresentando, me colocando à disposição, caso eles observassem a necessidade, precisassem encaminhar pacientes. Eu mandei mensagem para mais de 40 obstetras. Só 4 me responderam. Então, eles não têm muito, e eles acreditam realmente que a gente está aqui para apagar incêndio. Então, teve um aborto, leva para a psicóloga perinatal. Tá passando por um UTI neonatal, leva para a psicóloga perinatal, e não conseguem ver essa possibilidade preventiva. Então, é um trabalho bem difícil dessa conexão, é difícil a gente ver profissionais médicos, obstetras, que estejam inteirados do assunto e que valorizem a psicologia nesse sentido. E uma outra coisa que dificulta muito o trabalho da psicologia perinatal é justamente o financeiro, porque às vezes, com o nascimento desse bebê, aperta realmente a situação financeira, a gente precisa elencar prioridades. E às vezes a terapia é uma das primeiras coisas a serem retiradas desse cenário. Já aconteceu algumas vezes, não muitas comigo, mas algumas vezes já aconteceram, da paciente chegar e falar, olha, eu adoro o seu trabalho, está funcionando, eu gosto muito de ter esse momento, mas eu preciso tirar alguma coisa, eu preciso eliminar algum gasto, e nesse momento eu vou ter que parar com a terapia. Então, o reajuste financeiro que o puerpério requer acaba fazendo com que essas mulheres abandonem mesmo o processo de psicoterapia, e também a questão do tempo. Essa mulher, quando está no puerpério, acaba tendo o tempo bem reduzido, porque ela tem os cuidados com o bebê, ela tem as tarefas de casa, ela amamenta, ela troca a fralda, ela está com a privação de sono, então o tempo que ela tem, ela quer dormir. Já aconteceu comigo de eu estar na sessão com a paciente, ela dormir no meio da sessão, porque ela está exausta. Então, às vezes, a própria questão do tempo também atrapalha nesse processo de fazer ali da nossa atuação com a psicologia neonatal, perinatal. Eu não tenho uma experiência muito específica no contexto hospitalar, mas, assim, em pesquisas, em até relatos de outras psicólogas, a gente sabe que no contexto hospitalar também pode ter esse tipo de dificuldade, né? Da dificuldade do reconhecimento, da valorização desse profissional, do entendimento de que é importante. Então, assim, a gente tem várias maternidades aqui em Salvador, por exemplo, que não tem a presença do psicólogo perinatal, UTI neonatal que não tem a presença do psicólogo. E a inserção nesse ambiente também é difícil,
Porque, assim, a maioria do contexto hospitalar requer residência. Então, mesmo você tendo uma especialização que nem eu, por exemplo, de psicologia perinatal, é difícil você conseguir um espaço nesses locais. Então, assim, as dificuldades são variadas, né? E não necessariamente o profissional vai encontrar todas essas dificuldades, né? Mas, no geral, elas aparecem de uma forma bem grande, assim, né? Todos esses pontos que eu coloquei aqui são pontos que chegam bastante, assim, né? Que atrapalham bastante essa atuação. Aqui estão minhas informações, meu Instagram, meu WhatsApp, meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, quiserem falar comigo depois, e aí vocês podem entrar em contato, fiquem tranquilos, eu sou bem tranquila com relação a isso. E é isso, acho que foi tudo. Oi, Amanda. Primeiramente, queria te parabenizar. Foi muito show, muito rico mesmo. Eu já te conhecia pelo. Não sei se é tu mesmo, mas eu acho que é tu. Do Todo Parto Importa. Você Sou foi eu. chamada ali no final e tal, e eu lembro de você assim, ali falando sobre sua experiência, na verdade, como estudante, né? E o quanto realmente no período de graduação a gente não tem falado muito sobre essa temática. E aí eu vi lá seu nomezinho no cartaz, associei o rosto, eu falei assim, eu acho que eu conheço ela. Enfim, então para mim foi muito prazeroso te ver aqui, trazendo de forma mais aprofundada essa temática, né? Sobre o que meio que a gente aprendeu ali também no Todo Parto Importa. Acho que tem muitos pontos fundamentais que você falou aqui hoje, e eu tinha até um compromisso, né? Nem poder ficar até o final, mas eu tive que ficar, porque foi muito maravilhoso. É, e uma coisa que eu não sabia é que o psicólogo perinatal, né? Geralmente são psicólogas, não precisa necessariamente atuar somente em hospitais. E isso foi uma informação muito importante para mim agora. É, Além disso, eu achei muito importante você trazer esse resgate, né, do cuidado, do olhar para essa mãe como uma mulher. Eu faço parte de um grupo terapêutico para mães de crianças atípicas. E a gente trabalha muito essa questão mesmo, de resgatar essa mulher como mulher, sem ser somente mãe, né? Essa mulher em outros papéis, a não ser o de mãe. Então, eu achei muito interessante essa questão mesmo de que você trouxe sobre a sociedade mesmo que determinar, né, meio que essa mãe, ela precisa ser mãe de forma instintiva, ela precisa gostar, ela precisa querer ser mãe, né, essa romantização da maternidade é uma coisa que a gente estuda bastante também no grupo terapêutico. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, na verdade, que eu vi que foi um elemento que você não trouxe, sobre a questão de trabalhar com esse luto do filho idealizado, né? A gente, no grupo terapêutico, trabalha muito com isso, porque muitas dessas mães, a gente sabe que é muito comum, até na sociedade que a gente vive, a espera de um filho saudável, né? Dito saudável, sem nenhum tipo de deficiência, seja de neuroatípico, alguma deficiência intelectual, enfim. Então, há muita essa idealização, não só daquela mãe, daquela pessoa que está gestando, mas até mesmo dos familiares. Então, há essa quebra, às vezes, quando ali mesmo no pré-natal se descobre alguma questão, ou até mesmo quando esse filho nasce, e a mãe, ela sofre aquele luto do filho idealizado, inclusive passando até pelas fases do luto comum que a gente conhece, né, de passar por aquela fase de negação. Então, primeiro a mãe se nega a acreditar que o filho pode ter alguma coisa, depois passa por as outras fases da raiva, da tristeza, enfim. E eu queria saber se você já teve algum caso parecido, de alguma mãe que recebeu algum diagnóstico do filho após ou durante e passou por esse luto, como você manejou isso, ou se você conhece algum caso, enfim. Só falando primeiro do inicinho da sua fala, né? Fui eu, sim, doutor do Parto Importa. E esse é um assunto, assim, que eu levantei bastante, né? A falta do tema da psicologia perinatal nas grades acadêmicas no geral, né? A gente não escuta falar muito, pelo menos da minha faculdade, que foi a Baiana, a gente teve uma matéria chamada Desenvolvimento do Ciclo da Vida, e foi isso. Passamos ali por cada fase da vida, pincelou a gestação, mas não é dito nem que existe uma área especializada nessa demanda. Então, tem muita gente que se forma e nem sabe dessa possibilidade. Então, assim, é uma área ainda bem desconhecida mesmo.
E sobre o que você acabou de falar, sobre a idealização do filho, eu, inclusive, fui chamada para essa aula em uma palestra que eu dei sobre a desidealização do filho, né? Então, assim, a gente tem muita, como eu falei, muitas idealizações com relação a esse nascimento, e a gente separa isso em algumas categorias, né? A gente tem a idealização da aparência, então, como esse bebê vai nascer, se vai puxar a mãe, se vai puxar o pai, se vai ter olho claro, se vai ter olho escuro, se vai ter cabelo cacheado, se vai ter cabelo liso, a gente tem várias idealizações da aparência. A gente tem idealizações da personalidade dessa criança, como ela vai ser, como ela não vai ser. A gente tem idealizações do vínculo que a gente vai ter com essa criança, então, eu tô grávida de menina, eu quero ser a melhor amiga dessa menina, eu quero que eu seja confidente dela. Então, a gente vai estruturando no imaginário a relação que a gente vai ter com essa criança. E quando a gente entra com esses diagnósticos, isso pode atravessar cada uma dessas áreas. Então, eu acompanhei, o único caso que eu peguei com um diagnóstico, eu acompanhei por algum tempo mães atípicas, e a minha palestra foi justamente sobre isso, porque as mães de crianças com TEA não entra no quesito aparência, porque o TEA não tem características físicas aparentes, né? Mas tem na personalidade, no comportamento dessa criança e também no vínculo. E fica um pouco difícil de reconhecer o que é do transtorno, o que é um traço de personalidade dessa criança. Então, por exemplo, a gente até citou nessa palestra que eu dei, ele é muito marrentinho. Será que se ele não tivesse o TEA, ele seria marrento desse jeito? Isso é uma personalidade dele ou isso é uma característica que o TEA trouxe para ele? Então, gera muitas dúvidas, gera inseguranças mesmo, e uma quebra desse filho idealizado, e que é, sim, um processo de luto mesmo, desse processo. Mas o caso que eu acompanhei em específico, já como psicóloga perinatal, foi um caso da trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que aí já entra na questão da aparência. Então, é um trabalho, assim, bem difícil. A gente tem que trabalhar no processo de aceitação mesmo, de entender que esse é um quadro que ele é irreversível e que a gente vai ter que entrar nesse processo de aceitação, elaborar esse luto do filho idealizado e acolher as emoções dessa mulher mesmo, porque às vezes elas se sentem culpadas. Por exemplo, ela chegou para mim dizendo, tipo assim, eu não queria que ela tivesse a aparência de uma criança com síndrome de Down e eu me sinto uma pessoa horrível por estar falando isso. Então, a gente precisa validar e acolher e falar, olha, esse é o espaço seguro que você pode falar absolutamente qualquer coisa que vier na sua cabeça, porque eu não vou te julgar. Então, esse é o espaço que você pode justamente falar isso. Falar, mesmo que seja o maior absurdo do mundo, e a gente vai lidar e elaborar com isso. E também trabalhar nas próprias crenças, né? Porque às vezes a gente tem crenças, por exemplo, o TEA. Às vezes essa mulher, quando recebe esse diagnóstico, ela acredita que o filho nunca vai ter autonomia, nunca vai conseguir trabalhar, não vai conseguir se desenvolver na escola, e a gente precisa ir psicoeducando e quebrando essas crenças de que a gente tem sim como incentivar a autonomia dessa criança, ele pode sim no futuro conseguir trabalhar e ter uma vida funcional, normal. Então, assim, com especificidades, com o trabalho adequado para aquela demanda, mas que a gente tem capacidade de trabalhar isso. Então, é basicamente o processo de aceitação, contestação de crenças disfuncionais e a elaboração desse luto mesmo. Esclareci sua dúvida? Com certeza, obrigada, Amanda. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem mensagens no chat. Aí, algumas pessoas no chat estavam nessa palestra, né, sobre a desidealização do filho. Inclusive, Júlia, você falou, né, acho que foi Júlia que falou que quer ser uma psicóloga perinatal. Se você quiser tirar dúvidas depois, perguntar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu indico, o que eu não indico, pode ficar tranquila, viu? Porque eu sei que a gente se sente muito sozinha, assim, né? Não tem muita gente nessa área, às vezes a gente fica perdida, não sabe quem procurar, o que fazer. Então, fiquem tranquilos, qualquer um de vocês, se tiver interesse nessa área, podem me mandar mensagem, perguntar, que eu vou esclarecendo, a gente vai se ajudando aí. Estou aqui para isso também. Alguém tem mais alguma dúvida? Surgiram algumas perguntas no chat. Eu vou ler aqui. Eu acho que algumas acabaram sendo respondidas ao longo da apresentação, mas tem a pergunta de
Laura, que ela falou, o pior é que as pessoas dizem essas coisas em geral com a intenção de ajudar. Elas falam essas coisas porque não sabem ajudar de outra forma. E o que a gente faz sobre isso? A gente conscientiza? Então, existe uma coisa muito difícil, porque a sociedade, nós, enquanto indivíduos mesmo, temos muita dificuldade de sustentar o que é doloroso. A gente tem uma necessidade de preencher esse sofrimento dessa pessoa. Então, a gente tem essa busca por acalmar esse sofrimento, acalentar, falar uma frase de conforto, e às vezes, nessa busca por preencher esse sofrimento, a gente acaba tendo falas infelizes mesmo, tendo falas que, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais o quadro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer com a paciente que ouviu essas coisas é lembrar para ela que a experiência dela é válida, que ela validar a experiência, a vivência, a passagem desse bebê, lembrar para ela que é um luto válido, que é uma dor que não é compatível com o tempo, a gente precisa validar essa experiência. E realmente eu costumo falar assim, essas mulheres precisam quase que implantar uma peneira, um filtro mental, para poder filtrar esses comentários, porque eles acontecem sempre. Sempre, em qualquer ambiente que vai, acaba tendo comentários como esse, e não vai deixar de ouvir. E o que a gente pode fazer enquanto psicólogos é estar conscientizando mesmo a população sobre isso. Então, eu, por exemplo, que trabalho também com as redes sociais, estou sempre postando vídeos falando sobre isso, falando sobre a importância da validação do luto perinatal. Hoje em dia tem crescido um pouco mais os famosos que falam sobre isso, né? Então, teve agora a Tati Machado, que falou sobre essa experiência, o sofrimento que ela sentiu. Então, isso tudo vai ajudando a ter uma conscientização maior da sociedade. Então, também é nosso dever, como profissional de saúde que cuida dessa área, conscientizar as pessoas, sim. Ainda sobre a questão sobre os abortos e os comentários que muitas mulheres ouvem, Jennifer ela trouxe aqui um relato, que eu vou ler aqui agora. Infelizmente, isso ocorre muito. Recentemente, uma pessoa muito próxima a mim sofreu um aborto. E como forma de consolo, entre aspas, houve umas pessoas dizendo que não era necessário esse sofrimento dela, pois tinha apenas 2 meses de gestação. E isso é triste, pois desde o momento que a pessoa descobre a gravidez, ela já cria expectativas e planos com aquele bebê. Perfeito, é exatamente isso. Eu nunca vi eu nunca vi uma grávida que tenha sofrido um aborto que não tenha ouvido isso. Nunca ouvi. Todas as pacientes que já chegaram para mim, de pessoas que eu conheço que não são pacientes, todas ouviram alguma frase nesse sentido. De você tenta de novo, daqui a pouco vem outro, você é nova, dá tempo. Ou então, pelo menos só tinha 2 meses, ou pelo menos só tinha 3 meses. Isso invalida muito a experiência dessa mulher. Muito. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas falas. Então, assim, às vezes, isso eu falo até enquanto nós, psicólogos, né? A gente tem uma postura que a gente precisa, às vezes, sustentar um silêncio, sustentar um choro. Não necessariamente a gente vai estar ali para tapar esses buracos, no sentido de estar o tempo inteiro falando frases, porque às vezes essas frases prontas não adiantam de nada. Às vezes a gente precisa sustentar o desconforto mesmo. A gente precisa estar ali como uma fonte de escuta para que ela possa ter um ambiente que ela possa falar sobre o que é desconfortável mesmo. E não que seja fácil sustentar esse desconforto. Já aconteceu de eu terminar uma sessão com uma mulher enlutada no contexto perinatal e chorar, porque é triste, é extremamente triste. Mas no momento da sessão eu precisava estar ali como a sustentação desse desconforto, porque a sociedade do lado de fora não sustenta e vem com esse tipo de comentário. Então, às vezes, é justamente nesse ambiente da terapia que ela vai encontrar esse espaço para poder sentir o que ela quer sentir, validar o sofrimento que ela está sentindo. Então, é bem, bem complexo assim mesmo, mas é uma realidade triste que a gente vê com uma frequência bem grande mesmo, assim, né? E fora, se a gente for para o contexto hospitalar, porque aí é pior ainda. Porque, às vezes, essa mulher acabou de parir o filho morto e ela está ouvindo choro de bebê da sala do lado. Às vezes, uma enfermeira entra e pergunta, você já amamentou? Hoje em dia, já tem hospitais que colocam um símbolo na porta do quarto, uma borboletinha, alguma coisa que simbolize que aquela mulher teve uma perda gestacional. Porque imagina, você acabou de perder seu bebê, está ouvindo o choro de outros bebês e ainda entra uma enfermeira, um médico, e aí como é que está o bebê? Que bebê? Entende? Então, assim, os hospitais, os profissionais não estão preparados.
E pasmem, tem psicólogos que falam esse tipo de frase. Eu já vi na minha frente. Então, assim, isso não só no contexto do luto, tá? Quando uma mulher chega para o consultório falando que está grávida, tem psicólogos que viram e falam: parabéns, nossa, que legal. Não, não é parabéns que a gente tem que falar. Primeiro, a gente precisa entender como essa mulher está se sentindo com essa gestação, porque não necessariamente ela está feliz. Entra mais uma vez na romantização e na crença da sociedade de que a gravidez é sempre desejada, é sempre um poço de felicidade. E não necessariamente. E quando essa mulher chega para você já fragilizada, com essa gestação, e você vira e fala parabéns, ela se sente culpada mais uma vez. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes esse profissional, e não por maldade, por falta de conhecimento e de preparo mesmo, tem esse tipo de fala que é extremamente prejudicial para essa mulher. E tem um comentário de Júlia também, que complementando a fala que você acabou de trazer, invalida muito, no sentido de que as pessoas acham que o luto pelo filho deixaria de existir se houvesse outra gravidez. Exatamente, a gente precisa trabalhar muito isso e fazer essa separação de, olha, a nova gestação é uma nova gestação, é um novo bebê, é uma nova história, até para ela não carregar os medos. Porque imagina, se a gente está fazendo essa substituição, possa ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o outro. Então, vem justamente essas compensações que eu expliquei. Então, a gente precisa fazer muito fortemente essa separação. Inclusive, às vezes a mulher perde o bebê e já quer engatar uma nova gestação. A gente precisa elaborar esse luto antes dessa nova gestação. A gente precisa trabalhar isso, porque senão a chance de um adoecimento psíquico nessa nova gestação fica muito alto mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de passar as instruções, as recomendações, e assim, quando eu falei que são muitos conhecimentos específicos, é que assim, uma coisa que normalmente choca muito as pessoas leigas, é que normalmente em caso de aborto, com meses mais avançados, que a curetagem já não é possível, é indicado parto vaginal, e não parto cesáreo. E as pessoas ficam assim, ela vai passar por toda aquela dor para ter um filho que está morto? Que crueldade, mas assim, os estudos, a ciência mostra que esse processo do parto vaginal, mesmo em casos de natimorto, ajudam muito ao processo de elaboração, ao processo da concretização da passagem desse filho. Então, às vezes, a gente nem pensa sobre isso, mas às vezes pode ser o melhor caminho. Outra coisa, a gente incentiva muito que essa mulher veja esse bebê. Muitas mulheres, quando tem o parto de um bebê já falecido, não querem ver esse bebê. E fica tudo no imaginário. A gente precisa trazer para o concreto. Tirar do simbólico e trazer para o concreto. Pode parecer meio mórbido, meu Deus, ela vai ver o filho morto, carregar o filho morto, mas isso pode ser um fator muito importante para a elaboração desse luto. E é por isso que normalmente a gente faz aquelas caixinhas, pegando uma mecha do cabelo, com o pezinho colado, né? A tinta do pezinho. Tudo isso a gente faz justamente para concretizar, para falar, olha, isso realmente aconteceu, foi um capítulo da sua vida, você teve esse bebê, a gente valida essa experiência dessa forma. Inclusive, uma estratégia que às vezes a gente usa é tirar uma foto desse bebê. A gente pede autorização para a mãe. Caso ela não queira ver o bebê naquele momento, a gente pergunta, olha, eu posso tirar uma foto dele? Caso mais para frente você queira conhecer o seu bebê, ver o seu bebê, a maioria aceita e a maioria pede depois para ver esse bebê. Porque no momento ela está fragilizada ali pelo choque de tudo que aconteceu. Mas conforme o tempo vai passando, a tendência é que ela queira conhecer esse bebê, veja como ele era. E ajuda muito nessa passagem do simbólico para o real. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta. Carol, ela mandou no chat. Amanda, parabéns pela palestra. Foi muito precioso para a nossa formação. Minha dúvida é, como identificar possível depressivo em um período gestacional ou no pós, considerando que algumas características dessa fase se assemelham com alguns dos sintomas depressivos? Então, como eu falei assim, o quadro depressivo, ele é muito mais delicado e subjetivo no período da gestação. Então, assim, a gente vai precisar utilizar
coisas que vão para além da gestação. Então, por exemplo, a perda de interesse por atividades que eram prazerosas é um dado importante. Por exemplo, ela gostava de ir para academia, ela gostava de trabalhar e ela está sem vontade de fazer atividade física, sem coisas que possam ir para além da gestação. A gente precisa ir, no meu caso, como é a TCC, através ali do questionamento socrático mesmo, entendendo qual é a motivação dos sintomas que ela apresenta. Se é algo que vem da gestação, ou se é algo que vem do psicológico mesmo, de crenças, de pensamentos disfuncionais. Então, a gente vai ter que fazer um estudo muito mais aprofundado. E hoje em dia já existem escalas de depressão, ansiedade, voltadas especificamente para o momento da gestação. Então, tem perguntas ali norteadoras, né? Que você vai fazendo para tentar distinguir se é um quadro comum da gestação, sintomas da gestação que estão se confundindo com o quadro depressivo, ou se é realmente o início de uma depressão. Mas, independente, a gente vai estar sempre em alerta com esse trabalho preventivo. Mesmo que ela não apresente os sintomas da depressão, como é um fator de risco muito grande, o número de depressão na gestação é muito alto, a gente já vai fazendo esse trabalho preventivo, independente dos sinais e sintomas também. Laura mandou aqui uma pergunta, deixa eu dar um descanso para Marília. Ela colocou: Amanda, eu vi um caso de um bebê que tinha sido declarado como um natimorto, mas pouco depois do enterro ele chorou, porém não acabou resistindo no final. Como trabalharíamos isso com essa mãe? Nossa, que difícil, hein? Assim, eu praticamente não tenho uma resposta para essa pergunta, assim, porque eu preciso saber o que essa mãe está sentindo dessa situação. A gente precisa entender, claro, tem situações que é óbvio que vai gerar um sofrimento, e essa situação é uma delas, mas eu não sei qual é o sofrimento que ela tem. Eu preciso entender o que ela está sentindo. Então, por exemplo, é uma raiva e uma frustração com a equipe médica, que não viu que aquele bebê tinha uma sobrevida, tinha uma condição de sobreviver, é uma sensação de culpa. Eu me sinto culpada porque eu deveria ter visto que esse bebê estava vivo, eu poderia ter feito alguma coisa, eu preciso trabalhar de acordo com o que essa mulher me traz. Inclusive, até levando para o caso de luto perinatal, a maioria dos casos que eu acompanho, as mulheres se sentem culpadas. Então, eu tenho um caso mesmo, que é o mesmo da UTI neonatal, que ela fica... eu acho que isso aconteceu porque eu comi 2 fatias de pizza e eu tinha hipertensão gestacional. Aí eu tenho que trabalhar com ela essa crença, porque a gente não pode levar uma dúvida como uma certeza. A gente não tem como dizer que a fatia de pizza foi o que causou o falecimento do bebê. Então eu tenho que contestar essa crença. O marido dela, por exemplo, fica procurando responsabilidade na equipe médica. Sempre que ele procura responsabilidade na equipe médica, ela puxa a responsabilidade para ela. Então eu precisei intervir com esse pai que estava ali de alguma forma nessa busca incessante por responsabilizar alguém que estava fazendo com que ela se sentisse responsabilizada. Então, assim, ela mesma, essa mesma paciente falou assim: eu deveria ter pesquisado mais. O que poderia acontecer com a hipertensão na gestação? Só que eu tive um caso de uma mulher hipertensa que pesquisou tanto que ela entrou em um estado de alerta tão grande, uma ansiedade tão grande, que a própria ansiedade começou a aumentar os riscos da gestação. E eu usei esse mesmo dado para contestar essa crença dela, de olha, você fez o que foi possível, você estudou sobre os cuidados com o bebê, você estudou sobre o que precisava ser estudado. Então, assim, é tudo muito subjetivo, eu não tenho muito como dizer como trabalhar com essa mulher. Claro, a gente vai ter que elaborar um luto aí, porque esse bebê acabou falecendo, e provavelmente uma frustração aí com essa equipe médica, que deve ter sido negligente em algum ponto, porque não é possível, na hora do enterro, esse bebê chorar, alguma coisa passou despercebido, e muito provavelmente com um sentimento de culpa de não ter visto isso a tempo. Então, isso depende muito do que ela traria de demanda dentro dessa situação. Mas, com certeza, essa elaboração do luto e dessa frustração iriam vir com certeza.
Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Bom, acho que podemos encerrar, então. Novamente, muito obrigada, Amanda, mesmo. Foi uma sessão incrível. A gente já tinha tido experiência, né, na palestra junto com o Ju Baleiro, mas foi muito bom te ver de novo e você trazendo mais conhecimentos ainda, né, agregou muito a primeira palestra. E acho que é isso. Obrigada mesmo, foi incrível. Eu que agradeço também o convite, mais uma vez me coloco à disposição. Se precisarem surgir alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram, WhatsApp, a forma com que vocês preferirem, estou à disposição. Obrigada pelo convite. É isso então, né, gente? A gente pode se despedindo. Pode, tchau. Tchau. Até boa noite. Termina aí a gravação.